Próxima atração no canal 25. Logística em Foco. Logística em Foco. Oferecimento MDC4 Publicidade. Estamos iniciando mais um programa Logística em Foco. Nosso convidado de hoje é o Luciano Gimenez. O Luciano, que é sócio-diretor da Quality. Luciano, obrigado pelo prestígio, por ter aceito o convite e estar nos ajudando a fazer mais um Logística em Foco. Eu que agradeço a oportunidade. Nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua história, você que tem aí uma longa história, já apesar de jovem no segmento, né? Conta um pouco para o nosso telespectador a experiência, as empresas que você já passou na tua vida profissional, Luciano. Tá, eu tenho 15 anos de experiência, né, profissional, atuei em grandes empresas aí no mercado e nos últimos 10 anos focado direto dentro de um operador logístico, né, onde eu atuei na área de engenharia, na área de operações, comercial e por fim estava na área da diretoria cuidando operacional e comercial junto. Você está numa nova fase nesse momento, mas a gente vai deixar essa nova fase para o segundo bloco. Você efetivamente está à frente agora de um negócio próprio, com uma sociedade, com um amigo em comum. Olhando um pouquinho desses 15 anos que você está trabalhando já no segmento, qual a leitura que você faz do crescimento que a logística tem tido no Brasil, esse reconhecimento da indústria, de que não dá para você ter uma indústria competitiva se você não tiver uma logística adequada? Qual a avaliação que você faz, pegar esses últimos 15 anos que você está efetivamente trabalhando no segmento, nesse crescimento que a gente está tendo no setor? Tá claro, né, no mercado a importância que a logística está tendo cada vez mais, né, na nossa economia. E junto com isso você vê a necessidade de ter empresas mais profissionais atuando nesse segmento. Então, eu vejo o mercado ele está exigindo cada vez mais das empresas em relação às atividades, os níveis de serviços que são necessários para que as empresas se mantenham competitivas, né? Não mais só, como no passado se falava muito de qualidade de produto, mas também agora de disponibilidade de produto, né? Uma coisa muito importante. Então, esses últimos anos, a evolução da logística está muito clara para todos nós aí, né? E nós que estamos atuando dentro de empresas que prestam esse tipo de serviço, estamos sendo obrigados a nos tornarmos cada vez mais profissionais dentro desse segmento e inovar dentro desse segmento. Não apenas fazer aquilo que é necessário, mas sim fazer de forma diferente, mais ágil, mais produtivo, né, com custos menores. Você acha que o Brasil está amadurecendo nessa questão, principalmente conceitual, de entender o que é logística, Luciano? Porque a gente vê um pouquinho de confusão nisso, né? Se mistura logística com infraestrutura, com transporte, quer dizer, não se consegue entender a logística de uma forma sistêmica. Você acha que a gente tem amadurecido nesse sentido de ter um entendimento correto sobre o que é logística? Sim, você percebe bem de forma bem separada, né, que cada área está tratando da sua forma, é isso, né? A parte da infraestrutura, a parte das empresas. Mas você vê que no final isso vai estar querendo se consolidar. Você vê cada vez mais as empresas, os operadores querendo entender mais a infraestrutura do país para querer ajudar, para querer de alguma forma orientar o que é melhor ser feito para ajudar, né, a fluir, vamos falar assim, né, as atividades logísticas no país. E eu acho que isso está se juntando sim. Temos uma grande oportunidade nível Brasil, eu acredito, para a gente ter um crescimento consolidado, né, governo com empresas, principalmente. Nós, como profissionais, temos que estar ajudando o governo cada vez mais a entender o que é necessário para ser feito, para que a gente consiga, né, atender o país no formato e no desejo que querem, né? Porque afinal a demanda está instalada, todos estão querendo consumir e nós temos que tentar chegar com todos os materiais aí, né, à medida do possível. A gente vê um distanciamento de realidade muito grande entre o mundo corporativo e o nosso governo, né? O que a gente vê assim, os empresários investindo maciçamente, correndo atrás do tempo perdido com relação à logística, e quando a gente olha para o governo, me parece que eles estão em outro mundo, me parece que eles não têm ainda a percepção da importância de nós termos
uma logística eficiente para que nós tenhamos um país eficiente. Você acha que isso tem diminuído? Você acha que os próprios esforços que nós temos das associações hoje constituídas, de alguma maneira, e mesmo que tardia, mas de alguma forma a gente tem conseguido, Luciano, também olhando para o governo federal, chamar a atenção da necessidade que a gente tem de efetivamente olhar para uma infraestrutura? Porque não adianta você falar em geração de empregos se você não falar de infraestrutura. Perfeito. Você começar a casa pelo telhado, não funciona, né? E o que a gente tem visto, quer dizer, me parece que o governo federal, com algumas iniciativas um pouco modestas, mas ainda muito aquém daquilo que a gente precisaria para ter um país competitivo, logisticamente falando. Como é que você faz uma avaliação com relação a essa velocidade tão diferente que é o mundo corporativo com relação à logística e o entendimento e o investimento e o posicionamento do governo federal com relação ao nosso segmento? Claro, a gente sabe que sempre dos dois lados sempre existem os interesses, né? Todo mundo de alguma forma sempre tenta aplicar suas energias naquilo que existe um interesse na elaboração, né? E na entrega da infraestrutura ou dos projetos. O que eu vejo que eu observo um movimento muito mais intenso das empresas querendo se aproximar mais do governo, né? Mas não só com aquele objetivo dos incentivos, né? Como as empresas buscavam muito no passado, preciso procurar localidades, prefeituras, estados, enfim, que ajudem a gente a viabilizar algumas operações. Eu vejo, né, na parte fiscal, eu começo a observar um movimento bem intenso das empresas querendo ajudar o governo a desenvolver a malha logística no país, né? Você pega eventos hoje de logística, né, grandes aí no país, que você vê uma mistura já, né, dessas duas, tanto da parte das empresas como do governo, muitas discutindo alguns temas, né? Eu percebo que o governo hoje está muito mais dando muito mais atenção para que os empresários do setor falam, porque afinal esses empresários que depois vão utilizar elogiando o que o governo fez, né? Você percebe que está começando a ter isso, porque se isso não rodar, se isso não for à frente, o país vai travar, né? O país vai travar, a demanda está enorme. Você observa o Nordeste está louco por consumir, né? Nós ouvimos hoje falar de produtos no Nordeste que nós aqui do Sul-Sudeste nem conhecemos. E quando você conhece o produto, que até então era desconhecido para nós, e o consumo desse produto, você fica impressionado, né? Consome de 60% a 70% de um produto super conhecido para nós aqui no Sul-Sudeste, somente o Nordeste, sem tanta infraestrutura. Então tem muita oportunidade, o governo sabe disso e está, acho que, estreitando bastante essas relações aí. E aí a questão é competitividade, né, Luciano? Hoje nós temos, tirando já a complexidade tributária que nós temos hoje, somos onerados logisticamente pela própria ineficiência, né? A gente sempre discute aqui da matriz do transporte, da precariedade de infraestrutura, da falta de multimodalidade, isso tudo acaba refletindo no preço dos nossos produtos. E se você falar hoje numa economia globalizada, hoje você compete com qualquer localidade do mundo, né? E se você tem essas deficiências estruturais, acaba de alguma forma gerando emprego em outras localidades do mundo, porque você não tem competitividade para gerar aqui dentro o produto, né? Como é que você avalia hoje até essa interferência que essa nossa ineficiência logística tem frente à competitividade das nossas empresas no mercado global? Isso fica muito claro para nós quando você vê o governo mudando algumas taxas aí de importação, né, para tentar blindar a nossa economia, porque sabe que ela tem uma ineficiência muito grande produtiva. E claro, hoje quando a gente fala de custo logístico nas empresas, tem uma média de 12%, 13%, que é o que mais ou menos todo mundo fala, que é o que se é gasto com logística. Isso é muito alto, né? E você, quando observa o que gera esses custos, é exatamente isso, essa ineficiência de infraestrutura, que faz com que as empresas gastem muito mais para chegar até onde hoje a demanda está. Então, realmente, é um risco, né, para nós, por isso que eu acho que essa proximidade do governo, empresas, tende a trazer aí a melhoria nisso, porque afinal vai ser muito bem orientado, acredito, o governo do que fazer, né, da melhor forma para a gente se tornar competitivo e fazer com que isso tenha que flua melhor, né, que o país flua melhor de forma
falar assim, mais barata, né? Eu acho que é a palavra correta aí, para que a gente possa ter um custo baixo e nos tornarmos competitivos, né? Afinal, o Brasil é um país com dimensões aí enormes, né? Que nós temos que realmente avaliar a modalidade, né, que nós estamos utilizando. Infelizmente, o ferroviário ainda é algo muito precário no nosso país, que se ele fosse muito bem desenvolvido, com certeza isso nos traria muita competitividade. Então, eu acredito que é essa visão de a gente começar a entender o que é necessário para o país para conseguir fazer isso se tornar mais barato, né? Porque senão realmente nós vamos ter já estamos tendo, né, uma perda muito grande para o mercado internacional e vamos continuar tendo, né, se isso não for rapidamente corrigido. Você falou da ferrovia, né, da precariedade, né? O que eu percebo, Luciano, é que o sistema é precário, né? Porque se você pegar num crescimento aí de 4,5% a 5,5%, você vê que já começam a aflorar alguns gargalos de infraestrutura, né? Falta de caminhão, até pouco tempo tinha caminhão, mas faltava pneu, colapso em porto e aeroporto. Eu acho que essa vulnerabilidade que nós temos hoje, ela é muito séria, né? Por isso da importância do governo federal. Eu acho que compete primeiro ao governo federal a definir algumas estratégias, algumas premissas para a gente tentar, de alguma forma, minimizar esses problemas, mas nos deixa um país muito vulnerável, né? Quer dizer, todo mundo precisa crescer, né? Um país crescendo gera mais empregos, mais renda, mais consumo, e aí a inércia que a gente sempre quer. Mas quando a gente começa a crescer, a gente esbarra em situações primárias, né? Como é que você pega uma China, né? Quanto tempo não cresce? 2 dígitos, não se fala em infraestrutura, lá em problemas, e aqui se fala em 5%, já um problema enorme. Porque a gente tem que efetivamente, aí a gente sempre diz que a esfera política a gente tem que incomodar, né? Que é o que cabe a gente cobrar, a gente estar junto. Mas qual a avaliação que você faz dessa vulnerabilidade que a gente tem hoje e que claramente ela fica mais evidente quando a gente pensa em crescer um pouquinho acima daquilo que historicamente a gente cresce? Eu acho que se a gente for analisar o que hoje nos coloca também em risco é a burocracia envolvida nos processos hoje para que a gente consiga fazer essas instalações, esse desenvolvimento nível Brasil, né? Você hoje, se você for ter que construir uma ferrovia, né, São Paulo, Recife, imagina a burocracia que não vai ser para você montar a licitação e depois ver quem vai conseguir participar dessa licitação, porque muitas vezes a gente não consegue nem empresas para conseguir participar. Enfim, então a burocracia ainda ela é muito complicada no nosso país, né? Nós temos que realmente melhorar isso, temos que ter algumas contratações com muito mais características técnicas, né, de entrega, de resultado, de nível de serviço, do que simplesmente preços, como a gente vê muitas vezes, né, nas concorrências públicas. Acho que tem que ser alguma coisa muito mais ampla, porque tem que ter aquele espírito da cooperação, o espírito da ajuda, da entrega e dos níveis acordados, né? Na logística a gente fala o tempo todo de nível de serviço, e por que não em todos esses projetos de infraestrutura do país também não ser muito bem controlado isso e aplicado de forma não tão burocrática. Tá bom, Luciano, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Luciano Gimenez, que é sócio-diretor da Quality. Nós voltamos no instante. Especializada em locação. A SAF Empilhadeiras conta com oficina equipada, técnicos altamente qualificados e constante atualização da frota, garantindo equipamentos e atendimento de qualidade. Locação, uma boa alternativa para quem não quer ter problemas com a sua movimentação de materiais, devido a manutenção inesperadas, alto custo de investimento e administração de peças e manutenção. São inúmeras as vantagens. Venha conhecer melhor esta opção. SAF Empilhadeiras, garantia de bom atendimento e qualidade de equipamentos. SAF Empilhadeiras, 4584-1171. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Luciano Gimenez, Luciano que é sócio-diretor da Quality Logística. Luciano, agora você está com um novo desafio, né? Você está à frente hoje, junto com o nosso amigo Anderson Moreira, que é lá da ABPL,
à frente da Quality Logística. Como é que foi? Primeiro, como é que você conheceu o Anderson? E depois, como é que foi essa oportunidade de você abandonar a tua carreira profissional no mundo corporativo e estar empreendendo? Como é que isso nasceu na tua vida? Tá. Eu conheci o Anderson, na verdade, né, acho que já deve ter aproximadamente uns 3 anos. No mercado, né, a gente participava, nós nos cruzamos em algumas concorrências e acabamos nos conhecendo, trocamos os cartões e ali a gente veio trocando algumas informações de mercado, enfim, né, e viemos construindo aí um relacionamento, né, um relacionamento muito ligado a mercado, concorrências, né. E a gente veio ao longo desse tempo aí conversando. E o Anderson um dia, né, chegou e me fez um convite se eu tinha algum interesse em vir ser um sócio da Quality. E eu sempre tive muita vontade de ter uma empresa, né? Isso desde garoto, né? Eu sempre fui muito apaixonado por carro, eu queria ter uma oficina mecânica, né? Então eu sempre tive muita vontade de ter um negócio, ter uma empresa, e eu vi no Anderson, na verdade, a forma de viabilizar, né, esse desejo, esse sonho de ser um empresário. Então a gente veio conversando durante um período, né, nos entendendo, porque afinal uma sociedade ela é muito parecida com um casamento, né? Então você realmente tem que saber exatamente como você vai fazer isso, quem é a pessoa que está fazendo isso é muito importante. E eu e ele nos entendemos muito bem, né? Ele tem objetivos de vida muito parecidos com o meu, nós temos objetivos para a empresa muito parecidos, desejos iguais, então acho que esse casamento foi bem alinhado, né? Foi uma coisa muito legal, onde eu consegui de alguma forma realizar um sonho, né, de me tornar um empresário, e dentro de uma situação bem alinhada. Então acho que eu estou agora entendendo o que é ser empresário, né? Porque até então, quando você está dentro do mundo corporativo, você está dentro de um sistema, né? Eu faço algumas brincadeiras até hoje com o Anderson, onde você solta no sistema uma solicitação e aquele recurso que você precisa chega para você. Como é feito aquilo, você não imagina, né? E quando você entra numa vida de empresário, você tem que participar de todos os passos, né? Para conseguir tudo que for necessário para a empresa. Agora, Luciano, você tinha até então tudo aquilo que esses jovens hoje almejam, né? Você começou lá de baixo, foi galgando degraus, abraçando oportunidades, chegou ao topo aí de uma grande empresa, hoje com quase 10 mil funcionários, toda aquela segurança que o ser humano precisa, né? Além do status, uma boa remuneração, a segurança efetivamente profissional, e aí de repente você resolve abrir mão de tudo isso, né? Como é que isso foi, em particular, você já falou do teu sonho, mas assim, vamos dizer assim, agora do aspecto natural, da preocupação que é natural, intrínseca do ser humano, questão da família, como é que pesou isso para você, essa decisão, e como é que está sendo essa experiência no comecinho? A família sempre é algo que nos dá bastante trabalho nesse momento, mais do que nós estamos tendo com a mudança, né? Acaba sempre acontecendo. Claro, foi uma mudança muito grande num momento muito bom da minha vida profissional, né? Então muitas pessoas olhavam para mim e falavam: poxa, mas você tem certeza disso, né? Você tem toda uma segurança dentro de uma empresa muito bem estruturada, né? Dando resultados, e vai largar tudo isso para um desafio. Então, eu acho, Luciano, que nesse momento é aquele instante que você percebe como as pessoas são motivadas por desafio, né? Então você quer um desafio, não importa, você pode até entrar em alguma coisa que às vezes você não tenha tanta certeza que vai ser bom para a sua vida, mas só de mostrar o tamanho do desafio te motiva e você quer ir à frente. Aí é muito difícil, claro, desdobrar isso para amigos, para a família, né? Explicar tudo isso. Mas eu acho que é o que, na verdade, me motivou bastante, né? É muito pelo desafio, né? Porque eu percebo, quando eu estava nessa empresa, você chega num certo ponto, né? Tudo muito bem estruturado, por mais que ela tinha grandes desafios de manter crescimentos, resultados bem arrojados, mas ainda você sempre quer mais, né? Quer mais, enfim. Então eu acho que foi essa movimentação, esse desejo, né? Como eu falei agora há pouco, de ter, com o desafio, né, de querer fazer, e claro, tentando convencer principalmente a família que aquilo lá vai ser o melhor para todos aí, né? Tá, e nesse novo formato na Quality,
qual é o entendimento, você vai ficar em que área, o Anderson em que área, só para a gente entender um pouquinho estrategicamente esse novo posicionamento na Quality no mercado. Então a Quality, na verdade, nós estamos dividindo a Quality em 50%, né, cada um, né, no contrato social, né, o Anderson dá 50% e os outros 50%. E dentro da parte operacional da empresa, nós vamos primeiro posicionar a Quality agora como um operador logístico no mercado. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho. Mais um concorrente para mim? Mais um concorrente para você. Né? Nós vamos fazer um posicionamento desse agora nos próximos meses, né? Ao longo principalmente de 2012, de forma muito intensa. Isso é o nosso desafio lá dentro. Então, para que a gente consiga fazer isso, né, já temos todo um planejamento estratégico já montado. Ele está na finalização do desdobramento dele, né? Nós estamos desdobrando esse planejamento estratégico e estamos exatamente nesse momento terminando a divisão das atividades dentro da empresa, né? Que tem as grandes caixas, né? A parte corporativa, a parte operacional, a parte comercial. Como é que a gente vai realmente, ainda estamos terminando essa divisão, mas provavelmente a gente deve, nos próximos dias aí, até no meio de dezembro, acreditar com isso já bem mapeado, para conseguir entrar em 2012 com as responsabilidades aí já, e com as responsabilidades e metas, né? Que não dá para trabalhar, eu falo bastante com o Anderson, que não tem como não ter meta. Todo mundo, independente da função dentro da empresa, tem que ter meta, até nós. E esse novo posicionamento da Quality é novidade, né? Porque a Quality, historicamente, ela se ateve ao fornecimento de mão de obra em operações logísticas, né? E pelo que você está aqui agora divulgando em primeira mão, é que vai passar a ser um operador, né? Isso é um desafio ainda maior, né? Como é que você vê isso? Um desafio porque todo reposicionamento numa empresa é um desafio, né? Mas se a gente olhar para o mercado, tem um mar de oportunidade, né? Sim, sim. Como é que você está pensando em fazer essa migração de hoje centralizado em fornecimento de mão de obra e efetivamente começar a operar no armazém? Qual é a estratégia de vocês para isso? Isso, na verdade, começa internamente na empresa, nas próprias operações, né? As operações, nós já estamos iniciando um trabalho de começar a controlar muito mais as atividades por processo do que simplesmente por recursos. Então nós temos que mapear todos os processos, entender todos os níveis de serviços que os nossos clientes desejam dentro daqueles processos e ali sim vir garantindo esses serviços. Então você começa a elevar o nível técnico operacional da empresa com isso, né? Não só aquele fornecimento do recurso puro lá, né? E sim a garantia do processo. E paralelo a isso, todo o desenvolvimento comercial já também estruturado para não só propostas, né? Vamos falar assim de projetos, onde quando a gente vai elaborar uma proposta, né? Vamos chamar assim, ela é um projeto, onde a gente vai fazer um mapeamento da atividade toda, os níveis de serviços e ali dimensionar os recursos necessários para realizar aqueles processos dentro daquele nível. Então é esse posicionamento, esse comportamento nosso que começa agora a migrar a empresa para esse nível de operador logístico. Se a gente olhar para a logística assim, do lado da indústria, a gente vê que a indústria está muito mais avançada do que os operadores, vamos chamar assim. A indústria, claro, até por ter sido exigida a acordar mais tempo com relação à logística, como elas tiveram a necessidade de competir globalmente, começaram a olhar para dentro das empresas e perceberam que a logística era um grande filão para você ter produtividade, né? Se você olhar a logística há 15 anos atrás, era transporte rodoviário de carga. Hoje você tem diretor, vice-presidente, presidente de logística dentro da indústria. Aí se você olhar do lado dos operadores, eu acho que ainda precisamos acelerar para poder dar suporte a essa indústria que vem exigindo cada vez mais. Qual é a proposta da Quality frente a essa realidade de mercado hoje? Então, a proposta dela é realizar os processos logísticos, vamos chamar assim, dentro das empresas, alinhados a níveis de serviços. Essa a nossa proposta, que é isso que vai não só caracterizar a Quality como uma empresa de solução, mas sim entregar aquilo que realmente o mercado deseja, porque o mercado, quando ele contrata um operador logístico ou uma empresa, vamos chamar assim, para fazer a logística, ela não quer, na verdade, pessoas, ela não quer empilhadeiras. O que ela quer? Ela quer o processo dela garantido dentro daquilo que ela precisa. Então, é esse desdobramento que nós estamos já fazendo nas operações atuais e vamos começar a fazer nos projetos novos. Tá, e pela tua experiência, Luciano, como é que você vê
a questão da logística daqui para frente? Quer dizer, a gente percebe que muitas empresas, muitos embarcadores têm efetivamente terceirizado suas operações logísticas fora da tua unidade fabril. Outras não, preferem fazer em company. Perfeito. Qual a avaliação, com a radiografia que você faz da tendência que a gente vai ter daqui para frente dessas operações terceirizadas? Eu acho que, na verdade, pode ser que não exista uma tendência, na verdade. Vai ser sempre o momento. O que é melhor para a empresa naquele momento? Manter a operação lá dentro, né, e terceirizar ela, ou tirar a operação lá de dentro, né, também de forma terceira. As empresas tomam sempre essas decisões muito baseadas em custos e oportunidade para se produzir mais, né? Você observa que as empresas vão tirando os estoques de dentro porque querem colocar linhas de produção. Claro, com o país crescendo, com certeza as empresas vão querer investir mais em produzir e provavelmente as operações de logística dentro das empresas vão ficando cada vez mais apertadas e são obrigadas a ir para fora, né, e fazerem o abastecimento e a armazenagem do lado externo. Com relação ao Brasil, com que cenário lá, você disse que você está exatamente mexendo no planejamento estratégico de vocês, com que cenário vocês estão trabalhando para o Brasil em 2012, Luciano? Nós estamos acreditando num crescimento, né? Ontem, por acaso, houve uma notícia falando que nós devemos crescer em 3,6%, né, aproximadamente o ano que vem, mas pela minha experiência nesse nosso mercado, eu acredito que para o nosso negócio nós devemos ter um crescimento em torno de 50%. Né? E eu ainda acredito que é bem conservador esse crescimento. A gente pode não tê-lo por não ter a capacidade interna para entregar, que isso é uma coisa muito importante que a gente tem que saber até onde realmente a gente vai ser capaz de fazer ou não, para que a gente sempre entregue aquilo que nós vamos propor para o mercado. Então é um crescimento de 50%, eu acredito que o ano que vem vai ser bem alinhado com nossos desejos. Tá bom, muito obrigado. Primeiro foi um prazer conhecê-lo, né? Obrigado. Parabenizar pelo sócio. O Anderson é uma pessoa que a gente já passa da idade de jogar confete na cabeça das pessoas, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Às vezes nem eu entendo por quê, mas ele é uma pessoa especial, mas só tem tamanho, tem um coraçãozaço. Então eu acho que você fez, pelo menos a decisão do teu sócio, uma decisão acertada. Eu queria te desejar toda a sorte do mundo, que esse novo ano que está nascendo para Quality e para a sua vida seja um ano de sucesso. O programa Logística em Foco fica à disposição para que vocês no ano que vem tragam as novidades da Quality aqui. Espero poder continuar contar com o prestígio teu no próximo ano e do Anderson, que já é um amigo de casa e um amigo pessoal meu. Parabéns e sucesso. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, estamos aí à disposição. Estamos encerrando mais um programa Logística em Foco. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Logística em Foco. Oferecimento MDC4 Publicidade.